pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Nomadcast, nossa série mensal com especialistas do mercado. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Cristiano Castro, diretor da BlackRock aqui no Brasil. Fica o convite, se você perdeu o nosso primeiro episódio com o Samir da Hashdex, acompanhe nos nossos canais nas redes sociais. E, como sempre, do meu lado aqui, Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, com mais de 25 anos de experiência no mercado. Bem-vindo também, Danilo, obrigado pela participação. Bom, com isso vou passar a bola para o Cristiano fazer a sua apresentação e também da BlackRock, e na sequência a gente entra nas perguntas e respostas. Caio, Danilo, primeiro, obrigado por me receber, é um prazer estar aqui com você, é um prazer a gente ter essa parceria, né, entre Nomad e BlackRock. Eu estou no mercado financeiro há um pouco mais de 15 anos, tá? Eu já trabalhei no Citibank, depois eu trabalhei em Unibanco, barra Itaú, né, estava ali no meio da fusão. Depois eu trabalhei numa casa americana chamada Goldman Sachs, né, sempre na indústria de asset management durante esse período. E aí depois eu tive uma experiência de um ano no banco francês, que é o BNP Paribas, também na parte de asset management, e estou na BlackRock há quase 10 anos. Minha formação, eu sou administrador, né, pós-graduado em gestão de risco, e depois eu fiz um mestrado em finanças e economia no INSPER. Enfim, novamente um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela participação. Vamos começar, Danilo? Vamos, legal, muito bom estar aqui, Caio. Obrigado aí pela presença, Cristiano. Eu acho que a gente pode começar contando um pouco sobre a BlackRock, né? Bacana. Acho que é uma das gigantes, vamos dizer assim, do setor financeiro globalmente. Conta um pouco da história e se puder falar um pouco da BlackRock no Brasil também, acho que é legal para a gente começar. Perfeito, vamos lá. A BlackRock, ela foi fundada em 1988, né? Oito dos fundadores, naquela época, estavam saindo de um outro banco, né? Imagina que naquela época, em 1988, né, o mercado ele era muito menos líquido, e a ideia ali era trabalhar a parte de renda fixa, tá? Então eles fundaram a BlackRock, né? A ideia era dar aos clientes, principalmente, ajudar a precificar bonds de renda fixa, e depois iniciou-se a parte de gestão. A casa cresceu também na parte de gestão de risco, tá? Hoje nós somos um dos maiores gestores de risco no mundo. Enfim, isso foi lá em 1988. E aí, acho que dois fatos aconteceram ao longo do tempo que tornaram a casa hoje sendo a maior gestora de recursos do mundo. Em 2005, a gente fez a aquisição da Merrill Lynch Investment Management, tá? Onde a gente aumentou a robustez da nossa parte de gestão ativa, adquirindo um negócio que estava muito voltado a mais renda variável, dado que a casa era de renda fixa. E mais recente, em 2009, né, no meio da crise financeira, a gente adquiriu o iShares, né, que vai ser, acho que, parte do nosso bate-papo hoje, que é o nosso negócio de ETFs. Tá? Se fosse algum tempo atrás, eu falava que era o nosso negócio de gestão passiva, mas é o nosso negócio de ETFs, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso. Né? Então, a casa hoje chega a mais de 10,1 trilhões sob gestão. E a história da BlackRock começa no Brasil, efetivamente, com presença local, quando a gente faz essa aquisição do iShares. Tá? A empresa, a gente adquiriu do Barclays, né, o iShares, e o Barclays tinha um escritório local, e aí a gente inicia a nossa trajetória quando a gente faz essa aquisição. Tá? Nós somos pioneiros aqui no mercado local, nós não fomos o primeiro a lançar um ETF, mas somos um dos primeiros, né? E aí a gente tem o maior ETF do mercado local, que é o BOVA11, né? Acho que várias das pessoas conhecem o BOVA11, e ao longo do tempo o nosso escritório foi crescendo, mas principalmente hoje, além, obviamente, dos produtos que a gente tem no mercado local, que são os ETFs, a gente também tem os B10 de ETFs, né, que são listados na B3, e alguns feeder funds. Grande parte do que a gente faz localmente é auxiliar os investidores locais a investir dinheiro lá fora. Tá? Então, a gente ajuda, né, a gente faz o que é B2B, né? Ou seja, a gente faz relacionamento com outras empresas. Enfim, essa aqui é um pouquinho da história. Eu acho que tem alguns fatos que são importantes sobre a BlackRock. Né? Hoje nós somos o maior gestor de ETF do mundo, né? Além de ser o maior gestor como um todo. Nós somos o quarto maior gestor de investimentos alternativos do mundo. Nós somos o segundo maior gestor de liquidez, né, de fundos de caixa do mundo. E estamos entre os 10 maiores gestores de fundos ativos do mundo. Acho que eu queria talvez começar com essa ordem cronológica, né? A história da BlackRock, de certa forma, ela se mistura com o mercado de ETFs. E se você puder comentar um pouco também até sobre, né, o que são os ETFs, acho que nem todos os nossos, né, ouvintes aqui são familiarizados, apesar da gente falar bastante, mas se você puder contar um pouquinho, né, da história dos ETFs, o que são, e aí depois a gente entra mais no detalhe aqui da iShares, que acho que vai ser interessante falar também. Bacana. Bom, começando, o que são ETFs? Né? O nome vem do inglês Exchange Traded Funds, tá? Ou seja, fundos negociados em bolsa. Durante muito tempo, a gente associou o ETF a fundos passivos, tá? Mas a história do ETF é uma história de inovação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso.
Tá? Os ETFs começaram por volta da década de 90, no início da década de 90, na verdade começaram no Canadá, em 93 teve a expansão para os Estados Unidos, né, e começou a se desenvolver. Aqui no Brasil está datado de 2004, tá, o lançamento dos ETFs, né, e como eu comentei no início, a BlackRock entrou nesse negócio no Brasil em 2009, quando a gente adquiriu o iShares. Tá? Então acho que é mais ou menos isso. Então o que é um ETF? Né? Então ele tem um aspecto de um fundo muito parecido com o fundo que a gente compra hoje aqui no Brasil, fundo mútuo, né, que é a mesma coisa lá fora. Só que ele é negociado em bolsa, né? Ou seja, ao mesmo tempo ele tem uma característica de uma ação. Ou seja, você consegue comprar, você consegue vender, você tem mercado secundário e você também tem um mercado primário. Então você tem tanto a criação e destruição de cotas, tá? E ao mesmo tempo você tem um mercado secundário onde você compra e vende. Né? O que eu acho legal dos ETFs? Além de serem instrumentos super democráticos, né? Você tem um alcance muito grande, porque basicamente quando você tem ou o home broker ou a plataforma de investimento, você não precisa efetivamente buscar isso dentro da aba de fundos. Você vai buscar isso no home broker mesmo. Né? Então você vai conseguir negociar, você vai ver o preço, você vai conseguir ver liquidez, qual que é o volume negociado, e aí tem a parte que é bacana. Você não precisa só de ter a liquidez e o volume negociado. Como ele tem esse aspecto de fundo, quando você faz um investimento e você pode, o que a gente fala, criar ou destruir cotas, né? Então necessariamente você não precisa só da liquidez do mercado secundário. Né? Você não precisa da liquidez apenas do mercado secundário, você tem o mercado primário para poder fazer isso. Ou seja, você pode tanto construir cotas ou destruir cotas. Tá? Então você não fica dependentemente só da troca de mãos. E isso é feito via algum processo tipo uma oferta pública? Como que se diferencia, né, a negociação que está acontecendo ali no ambiente da bolsa, quando os clientes estão investindo, versus né, essa injeção primária ou destruição de cotas? Legal, excelente pergunta. Então, eu acho que o secundário, talvez as pessoas estejam um pouco mais familiarizadas, né? É basicamente essa troca de mão, comprador e vendedor. No mercado primário, você tem duas entidades. Uma que são os formadores de mercado, tá? Que basicamente eles estão ali para poder regular e ajudar nesse mercado, né? E você tem os participantes autorizados para poder ajudar nisso também. Então, como é que funciona? Vamos dizer que você não tiver... vamos dizer que, de repente, não tem liquidez, enfim, ou de repente teve um excesso de compradores no mercado. Esse formador de mercado, basicamente, ele vai criar uma cesta. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu dinheiro, ele vai no mercado comprar a quantidade de ativos subjacentes, normalmente, como a gente fala de fundo passivo, seguindo o índice de orientação, vai formar essa cesta, ou seja, vai formar ali como se fosse um ETF e vai entregar para você na sua carteira. Tá? Então, acho que esse é o grande diferencial. Você não tem a liquidez apenas do ETF, você tem a liquidez de todos os ativos subjacentes. Né? Isso eu falei para entrar. Para sair o contrário, vamos dizer que você não tem o mercado secundário, basicamente o que ele vai fazer? Ele vai quebrar essa cesta, vai vender a mercado os ativos subjacentes e depois vai te pagar no momento de resgate. Se você fosse resumir, quais são as principais vantagens de você investir num ETF em relação aos ativos, diretamente nos ativos subjacentes? Bacana. Eu acho que tem uma série de coisas. A primeira, o ETF é um instrumento super democrático, né? Então, a primeira é o seguinte, imagina que se você fosse construir uma cesta com todos, vamos usar, por exemplo, o índice S&P 500, tá? A gente está falando ali de 500 empresas, mais ou menos 503 papéis. Você imagina que você tivesse que comprar papel por papel, a quantidade de dinheiro, de recurso que você precisaria para poder colocar ali. Né, o ETF ele vai facilitar a sua vida. Né? Você com um clique ali, você vai comprar um ativo só, e aí o gestor, nesse caso a BlackRock, vai fazer todo o papel e todo o serviço de alocar exatamente na mesma proporção do índice. Né? Então, primeira coisa você vai conseguir acessar isso de uma forma escalável, com menos recurso. Né? Então, acho que isso é super democrático. Segundo, o custo que eles vão te cobrar é muito baixo, né? Então, só para vocês terem ideia, em média a gente vê aí os ETFs entre 3 e 25 pontos base, né? Ou seja, 0,03 e 0,25 em termos de custo. Tem ETFs mais baratos que isso? Tem. Tem ETFs mais caros que isso? Tem. Mas na média eles costumam ficar ali nesse intervalo. E o mais legal, diferentemente, por exemplo, de fundos que você tem algumas séries de cotas ou de fundos mútuos que você tem FIIs e FICs, lá você tem só um instrumento. E por que ele é super democrático? Se for, vamos dizer, um fundo de pensão gigante ou uma pessoa física, elas vão pagar o mesmo custo, tá? Acho que terceiro é a criatividade, né? Os ETFs, eles basicamente, a gente fala, grande parte ainda da indústria
ela ainda está na gestão passiva, basicamente você tem alguns índices que você segue, e aí você tem coisas muito diferentes. Né? Você tem os índices principais, né? Eu comentei do S&P 500, mas você tem índices fatoriais, você tem países, outros países, né? Por exemplo, eu quero fazer um investimento em países da Europa, você tem individualizados, você tem setores, né? Mais recentemente a gente tem, por exemplo, de cripto, a gente tem agora o que a gente tem chamado de mega forças, por exemplo, inteligência artificial, biotecnologia, semicondutores. Então, eles são muito criativos e escaláveis. E como eu comentei no início, é uma história de inovação. Outra coisa que a gente vê bastante agora, mais recentemente, a gente tem falado dos ETFs ativos. E tem outras coisas legais acontecendo, né? Quando eu digo ETFs ativos, até para quem está escutando, são ETFs em que não necessariamente você precisa seguir um benchmark de referência. Você tem mais liberdade para poder empacotar isso. Tá? Então, acho que uma nova tendência que a gente tem visto é o ETF como um veículo, não necessariamente como um instrumento passivo. E aí, acho que por último, dentro dessa parte de criatividade, você tem alguns ETFs que utilizam de recursos para poder aumentar o retorno, né? Você tem alguns que tentam segurar um pouquinho mais, atenuar um pouco a queda. Então, o que a gente tem visto é uma história de inovação. Toda vez que as pessoas acham que você não consegue inovar mais com o ETF, surgem coisas novas. Começou com um passivo, depois para ativo, depois você começou com essas proteções, agora a gente já está falando de cripto. Então, a pergunta é sempre, qual vai ser a próxima inovação dentro de um instrumento que todo mundo acha que é muito simples? Acho que puxando o gancho, aproveitando que você comentou sobre cripto, o mercado passou muitos meses com expectativa da listagem de ETFs de Bitcoin Spot no mercado americano, né? Foram meses ali de espera, com algum grau até de expectativa com quais seriam gestoras que teriam ali os ETFs listados, e a BlackRock né, foi uma delas que foi divulgado em janeiro, né? De lá para cá, né, como que você enxerga esse movimento de mercado, fluxos? Do nossa perspectiva aqui, parece que realmente teve um movimento muito grande, teve uma mudança estrutural até na forma como o mercado opera, mas queria entender da perspectiva da BlackRock se de fato isso foi um sucesso e se vocês estão enxergando realmente uma transformação no mercado. Com certeza, né? Eu acho que mais do que falar apenas do Bitcoin, né, da tecnologia como um todo, né, tecnologia blockchain, que basicamente ajuda a você conectar o mundo, né, dentro de uma plataforma só, a grosso modo falando. Em termos de expectativa e fluxo, só para vocês terem ideia de números, né, esses números têm sido muito dinâmicos. A gente está falando de, depois que você teve essa mudança para o spot, de 54 bilhões dentro desse mercado, tá? É quase o dobro disso já foi transacionado. Para vocês terem ideia, a gente está falando, o ETF da BlackRock, ele é o maior, né? Hoje ele está mais ou menos com 12 bilhões desde o início. Né? Você tem um outro que fez uma transformação, né? Ele utilizava os derivativos e passou para spot, esse ainda é o maior, mas que começou do zero, né? Nessa mudança que aconteceu em janeiro, né? O ETF da BlackRock hoje já chegou a 12 bi, o que faz desde o lançamento sendo o ETF de maior crescimento da história. Né? Ou seja, que nem a gente estava comentando, acho que é um marco enorme. E com isso a gente sabe que vão ter outras inovações, né? Então a gente sabe que isso é público, tá? Não só a BlackRock, mas outras empresas agora pediram registro para o ETF de Ethereum, né? Enfim, que é uma outra criptomoeda, a segunda criptomoeda mais negociada. Então eu acho que isso é o começo, né? A gente infelizmente não tem a bola de cristal, mas tudo que ganha escala precisa ter uma primeira aprovação, um primeiro consentimento, né, dos órgãos reguladores, e eu acho que a gente teve esse início, né, eu acho que é algo bem disruptivo, né, desde o início desse ano. Eu queria dar um passo atrás, né, você estava contando um pouco a história, para falar um pouco do iShares. Eu acho que é uma marca bem forte hoje aí no mundo dos ETFs. Como é que ele se diferencia de outros ETFs? Legal, bacana. É até interessante, eu até contando uma história para vocês, uma primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos pela BlackRock, né, eu cheguei na imigração e o pessoal da imigração perguntou assim para mim, você tá vindo fazer o quê? Tô vindo a trabalho. Onde você trabalha? Eu falei, na BlackRock. E o cara olhou para mim
Ele falou, não, mas eu não conheço essa empresa. Eu falei, olha, é uma empresa de gestão de investimentos. Aí eu falei para ele, olha, é a dona do iShares. Ah, o iShares. O iShares eu conheço. Então, essa história para mim ela é uma história emblemática, né? É uma marca muito forte, né? Então, para a gente pensar aqui um pouquinho, né, sobre crescimento de gestão passiva e construção da marca, né? Então, pensa lá atrás, obviamente, o Barclays, quando iniciou com uma marca muito forte, que era a Shares, a gente fez a aquisição e talvez a gente tenha dado mais visibilidade ao longo do tempo a essa marca. Né? Eu acho que por que ela cresceu tanto e qual que talvez seja a história de crescimento por trás do iShares. É um pouco do que a gente falou antes, né? Então, é um instrumento extremamente acessível, né? Se você olhar, engraçado, eu vi até um vídeo de vocês outro dia falando da quantidade de americanos que acessa o mercado de bolsa, né? Um vídeo que vocês fizeram, eu achei super interessante esse vídeo, né? Se eu não me engano, acho que 60% acho que do mercado das pessoas físicas dos Estados Unidos tem acesso à bolsa. Então, primeiro motivo, o tamanho do acesso e o tamanho do mercado que ele acessa, né? 60% das pessoas hoje nos Estados Unidos têm acesso à bolsa e, consequentemente, aos fundos negociados em bolsa. Novamente, essa questão do custo ao longo do tempo, as pessoas elas estavam buscando coisas de menor custo. Então, acho que é natural que os investidores de varejo, às vezes com investimentos menores, eles tinham acesso a coisas mais caras, né? Então, acho que isso acabou se popularizando como uma alternativa às coisas que eram um pouquinho mais caras na hora de investir. Então, acho que isso é uma coisa bem interessante. Terceiro, é a questão da diversificação. As pessoas começaram, vamos pensar novamente nos Estados Unidos, podemos falar um pouquinho depois de Brasil, mas as pessoas começaram comprando coisas simples, né? Bolsa Americana, S&P 500, depois elas começaram a comprar Nasdaq 100, depois as pessoas começaram a ficar interessadas, poxa, está acontecendo aqui um boom de inteligência artificial. Existe um ETF de inteligência artificial? Não é só um, existem vários. Então, acho que assim, a quantidade de alternativa, quando você vai montar um portfólio, é muito interessante. Você não fica muito restrito apenas a um gestor ou a uma estratégia, né? Então, acho que isso fez a marca iShares ao longo do tempo, né? E aí a gente cresceu não só nos Estados Unidos, depois a gente expandiu também para a Europa, né? Então, com isso, acho que a marca ficou muito forte globalmente. E aqui no Brasil, o fato de ter o BOVA11, né, que é o ETF mais negociado na Bolsa Local, e o fato também de ter o IVVB11, que é o que tem maior número de cotistas no mercado local, fez essa marca também ter uma certa visibilidade no país. Ainda sobre a iShares, eu tenho uma curiosidade rápida aqui, que eu queria entender. Tem alguma diferença na prática entre os ETFs que levam, né, a nomenclatura, a marca iShares, daqueles que são apenas BlackRock, né? Para o investidor, tem alguma diferença ou é só a marca? Excelente pergunta. A gente tinha essa segregação e, mais recentemente, a gente uniu tudo sobre a marca iShares, inclusive fundos passivos, os que não são negociados em bolsa. Tá? Então, a ideia era exatamente não confundir a pessoa. Né? Vamos ver, a gente vai ter um instrumento com um nome diferente. Então, agora migrou tudo para iShares. Né? Então, tudo que não apenas o que são ETFs, independente se os ETFs eles são passivos, ativos ou com algum tipo de proteção, eles agora são todos iShares. E todos os fundos passivos também agora eles têm a marca iShares, mesmo que eles não sejam negociados em bolsa. Eu acho que vale, a gente está falando bastante de, né, ETFs ativos e ETFs passivos. Vale a pena detalhar um pouquinho isso aí para nossa audiência. Qual que é a principal diferença no dia a dia de gestão desses ETFs? Legal, bacana. Olha só, acho que a principal diferença quando a gente fala do ETF passivo a ideia é ele ser o mais fidedigno possível ao seu índice de referência, ao benchmark. Né? Então, a gente está sempre falando de algum índice. Exatamente. Estamos sempre falando de algum índice e, diferentemente da gestão ativa, qual que é o objetivo dele? É ficar o mais colado possível no benchmark. Não vamos dizer, que a gente chama de gerar alfa, ou seja, tentar bater ali o benchmark, né? Ele quer ficar colado com o benchmark, ou seja, no momento em que você assistir na TV um jornal e o apresentador fala o seguinte, hoje o índice S&P 500 subiu 3%. O objetivo é que o ETF também suba 3%. Né? Obviamente você tem algumas diferenças em relação a custo, né? Em relação a alguns outros fatores, mas a ideia é que ele seja o mais colado possível, para que a pessoa saiba exatamente o que ela está comprando. Tá? Então, acho que, primeiro, esse é o principal diferencial quando a gente fala de gestão passiva. Segundo, ainda pensando em gestão passiva, é como as pessoas normalmente utilizam esse instrumento. Tá? Só para vocês terem ideia, tem um estudo
muito longo, né, de um grande fundo soberano europeu, que mostra, que é um estudo de mais de 30 anos, que ele mostra que o retorno do portfólio ele é justificado 94% pelo asset allocation, ou seja, pela escolha dos ativos corretos, 4% para você fazer o que a gente chama de security selection, ou seja, escolher quais são os ativos, né, individuais, né, vamos dizer, uma ação específica, né, aqui no asset allocation são as macroclasses, efetivamente, e por último, o que a gente chama de market timing, que é você tentar acertar o movimento na hora correta, né? E quando a gente fala de asset allocation, de alocação de macroclasses, os ETFs são os principais vértices para você poder montar isso, né? Então, o que eu estou falando? É você saber escolher, por exemplo, se você vai comprar empresas do setor de energia ou empresas do setor de biotecnologia e inteligência artificial. Se você vai investir em Brasil e em México em detrimento de Colômbia e Chile, tá? Então, só para vocês terem ideia, um dos grandes objetivos, né, e da facilidade da gestão passiva é você ter certeza que você está escolhendo as macroclasses e você vai esquecer se efetivamente isso vai performar melhor ou pior que o benchmark. Você sabe exatamente o que você está comprando. Na gestão ativa já é o contrário, na gestão ativa dos ETFs. Tá? Aqui a ideia ele pode ter, obviamente, um benchmark de referência, e a ideia é você, vamos dizer, gerar alfa, gerar retorno excedente, ou a ideia é que ele seja só um veículo de gestão. Às vezes ele não vai ter um benchmark, mas ele vai ter uma característica bem definida. Por exemplo, eu vou fazer gestão de fatores de investimento, ou eu vou fazer gestão de intrasetorial, tá? E aí você vai ter ali um objetivo bem definido, mas você não vai ter um benchmark necessariamente de referência. Legal, Cristiano, você trouxe uns dados que acho que corroboram muito com o que a gente também compartilha e leva de conteúdo para os nossos clientes, que está relacionado a asset allocation e, né, do ponto de vista do cliente pessoa física, a dificuldade de, né, colocar energia para fazer stock picking, ficar selecionando, né? E a verdade é que esse mercado de ETFs ele possibilita, né, para o investidor pessoa física, de certa forma, terceirizar a gestão para um especialista. Na linha ainda do asset allocation, a gente, por conta do ambiente de juros americano, viu uma demanda muito grande do mercado para ETFs que têm dentro da característica deles títulos de renda fixa. Por exemplo, né, grande parte do mercado até tem alocado um tesouro americano, dado o tamanho, dado, né, a relevância hoje da taxa de juros americana em comparação aí com o histórico de 2, 3 décadas atrás. Como que funcionam esses ETFs de renda fixa? Eles funcionam da mesma forma, só que lá dentro não tem ações, né? Tem papéis. Como que é a dinâmica ali entre esse tipo de ETF e os ETFs de ações? Bacana. Os ETFs de ações, eles se popularizaram muito mais rápido do que os ETFs de renda fixa, por uma série de motivos. Primeiro, acho que pela característica do mercado americano e momento de crescimento, né? Vamos lembrar que a gente teve um juros muito próximo a zero no momento em que os ETFs cresceram mais, né? No momento que você tem juros próximo a zero, você tem um interesse maior em ações, né? E, consequentemente, em ETFs de ações, então você teve um crescimento maior. Né? Tem algumas questões específicas também tributárias americanas, né, que talvez não tenham incentivado tanto essa questão dos ETFs de renda fixa. Mais recentemente, né, as coisas mudaram. Né? Então, acho que depois de anos e anos, né, daquele voozinho de cruzeiro, taxa de juros baixa, a gente viu um aumento de taxa de juros como um todo. E aí, nesse momento, começou a ter um interesse maior de como você utilizar isso dentro do portfólio. Principalmente para quem pensava em segurança, gestão de caixa, coisas de curto prazo, baixa volatilidade, o que a gente chama de taxas flutuantes, né, que seria o nosso pós-fixado aqui. Enfim, então, nesse momento, a gente começou a ver uma demanda maior. E aí, novamente, o ETF ele é muito criativo e o céu é o limite. Dependendo do benchmark, então, por exemplo, mas indo direto à sua pergunta, a ideia é o seguinte, é você ter um instrumento que ao invés de ter só um papel, só um emissor, né, a gente sabe que normalmente as pessoas buscam ou os grandes emissores internacionais, né, ou seja, grandes empresas internacionais que emitem renda fixa também para poder financiar, por exemplo, um projeto. Acho que o brasileiro ainda gosta muito, né, dos bonds brasileiros, né? Então você conhece ali 5, 6 nomes e compra ali. Eu acho que a beleza do ETF é a diversificação. Então você vai acessar um monte de papel
ao mesmo tempo, né? E qual que é a grande vantagem? Se algum daqueles papéis parar de performar, né, o que a gente fala de defaultar, ou seja, parar de pagar efetivamente, né, você tem uma série de outros ETFs na carteira, né? Ou seja, a ideia é que não tenha muita concentração e que o seu impacto seja menor. Então, cada vez mais o mercado de renda fixa de ETFs tem crescido e a gente tem visto uma inovação enorme, né? Então, você tem desde ETFs com maturidade fixa, entre as macroclasses que a gente tem falado aqui, você tem ETFs de renda fixa de sustentabilidade, você tem, pensa aqui que a gente chama na curva de juros americana, então você tem coisas muito curtinhas ali, muito próximo a 0 a 3 meses, até coisas super longas, 30 anos, né? E aí nessas caixinhas você consegue ir brincando. Além disso, você tem o que a gente chama de investment grade, né? Você tem os ETFs de emissões corporativas de investment grade, ou seja, são empresas que fizeram emissões de papéis corporativos, e você tem essa questão da diversificação. E você tem também, por exemplo, o high yield, né? Ou seja, são empresas com um pouco mais de risco de crédito, né? Mas com o mesmo fator de diversificação. E aí você tem desde alguns ETFs com 100, 200 emissões, até, sei lá, 500, 600, 700 emissões. Só para que as pessoas tenham ideia da magnitude de diversificação desses papéis. Como é que é o processo de criação de novos ETFs? Tem algum processo, alguma tecnologia aí de geração de novos ETFs? Com certeza. Eu acho que tem vários motivos por que você gera um novo ETF. Primeiro, a gente falou até um pouquinho aqui sobre fluxo, né? Você consegue ver mais ou menos, né? Acho que uma das vantagens da gente ter esse negócio de ETF, o ETF ele é um instrumento que consegue capturar muito fluxo, para onde que o dinheiro está indo. Está indo para a Europa agora, está indo para a Ásia, é Japão, é China, Austrália, Brasil. Então, primeiro, você consegue ver esse fluxo. Segundo, quais são as novas tendências de mercado? O que a gente consegue inovar? Né? Hoje a gente está falando, por exemplo, você tem ETF hoje de 5G e clouding. Se você perguntar sobre 5G e clouding, há 5 anos atrás não existia 5G e clouding, basicamente. Né? Principalmente clouding. Clouding era um mercado muito pequeno, 5G ele era praticamente inexistente. Né? Aí pode ser tanto um ETF que tem ações de empresas que atuam nesse setor, como você está mencionando, mais ligado à renda fixa, e tendo dentro do ETF títulos de crédito, por exemplo. Perfeito, exatamente. Normalmente você consegue capturar melhor via o mercado de ações, mas nada impede que você faça isso via o mercado de renda fixa. Tá? Hoje o mercado de renda fixa talvez ele tenha um pouco menos de nicho, né? E o mercado de renda variável, pela atividade de mercado de capitais globais, você consiga capturar isso de uma forma um pouco mais rápida. Tá? Então acho que, mas sim, você consegue fazer isso tanto do lado da renda fixa quanto do lado da renda variável. Além disso, às vezes tem clientes que viram para a gente e falam assim, poxa, eu queria ter acesso a um índice que poderia ser composto, sei lá, vamos pensar no índice híbrido aqui. Semicondutores, inteligência artificial, mas eu também queria ter um pouquinho de consumo e biotecnologia. Estou pensando aqui numa coisa esdrúxula, mas que você consiga montar um índice. Se a gente achar que tem uma demanda e se o cliente achar que tem uma demanda, a gente pode montar esse ETF. Então, novamente, é uma história bem de inovação, onde a gente fica olhando, observando quais são as novas tendências, para onde que o dinheiro está indo, aonde que está faltando algum tipo de estratégia, aonde que você tem um mercado de capitais que está desenvolvendo mais em algum setor específico. Né? Eu acho que é um pouco a história dos últimos 10 anos, se você olhar a quantidade de coisa nova que foi lançada, que não existia, que a gente nem imaginava, né? Novamente, veículos elétricos, veículos autônomos, você tem ETF disso. E coisas que também já estão na nossa vida que a gente nunca percebeu. Por exemplo, a gente tem um ETF basicamente para poder capturar setores que vão se beneficiar do envelhecimento da população, né? A gente chama de aging population, tá? Então acho que assim, a ideia aqui é ser criativo. Eu acho que a gente falando muito de inovação, mas alguma coisa, sempre que eu penso em ETF, aparece na minha cabeça também a questão do risco, né, de gestão de risco. Acho que o que aconteceu agora com, né, o caso dos ETFs de Bitcoin fala muito disso, né? O que a gente ganha em termos de gestão de risco, de minoração de risco, quando a gente fala de ETFs? Perfeito. Eu acho que o principal é transparência, tá? Porque todos os ativos subjacentes são ativos normalmente listados, tá? Então, a primeira coisa, quando você embala um ETF, não tem alguma coisa que você não tenha a devida informação pública, tá? Porque senão você vai ter um problema na hora de marcação de preço. Então, acho que a primeira coisa é essa questão da transparência. Segundo,
é que o ETF, ele começou a ter um papel inverso. Normalmente, como é que você faria para você precificar um ETF a grosso modo? Você basicamente calcularia a variação de preço dos ativos subjacentes, né? E vamos dizer, a grosso modo, a soma disso daria, né, basicamente o valor do ETF. Mas aí, recentemente, a gente viu algumas coisas interessantes. No meio do Covid, em 2020, o que aconteceu? Talvez a gente tenha sido um pouco menos impactado aqui no Brasil, mas você tem alguns mercados que eram muito líquidos nos Estados Unidos e que a liquidez sumiu. Ou seja, você olhava na tela e aquele ativo ele não negociava. E aí você não conseguia marcar o preço dele. Só que o ETF negociava. E aí o ETF fez o contrário. É como se o rabo abanou o cachorro. Então, basicamente é o seguinte, o ETF ele servia para que as pessoas conseguissem calcular o valor do ativo subjacente. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque ele tinha negócio no mercado secundário, ele trocava de mão, e aí você conseguia ver mais ou menos o preço, e aí com isso, com base nisso, você fazia uma proxy, né, uma aproximação dos ativos subjacentes. Então acho que aqui está mais uma vantagem. Em outras palavras, o que você está dizendo é que naquele outro mercado que era ilíquido e que tinha ausência de preço, não tinha como fazer uma marcação ao mercado. Então, no mercado líquido de ETFs, por conta da dinâmica de oferta e demanda dos investidores, aquele fundo ele passou a ser uma referência de preço para os ativos que não eram negociados nos outros mercados. Perfeito, exatamente. Interessante. Muito interessante, né? Eu queria, Cristiano, voltar num outro ponto que eu achei super interessante que você comentou do Asset Allocation. E a BlackRock e outras gestoras têm uma série interessante que é exatamente de Asset Allocation, né? Ou seja, ela dentro de um único ETF combina diferentes classes de ativos, por exemplo, renda fixa com equities, né? com ações. Então, ele simplifica ainda mais, vamos dizer, o processo de diversificação, ao invés, por exemplo, do investidor ele ter que investir, por exemplo, né, se quisesse ter exposição a S&P 500, comprar um ETF de S&P 500 e depois comprar separadamente algum ETF de renda fixa, existe uma classe de ativos que combina, de certa forma, isso, e aí tem diferentes alocações para cada classe, né? Se você puder comentar um pouquinho dessa série, quantos ativos, né? É um mercado grande o suficiente? O objetivo é que, né, o investidor tenha apenas um ETF de fato, ou combina isso com temáticos? Como você enxerga um pouco essa categoria dos ETFs? Bacana. Eu vou até expandir um pouquinho aqui, Caio, e falar de duas coisas. A primeira é desses ETFs que seriam ETFs multiativos, tá? Alguns eles basicamente replicam índices que as pessoas naturalmente gostam de comprar. Por exemplo, que a gente chama do índice 60-40, né? E agora o 40-60, né? Só para quem está escutando a gente, de um lado 60% em renda fixa, 40% em renda variável, e o contrário, 60% em renda variável, 40% em renda fixa, né? Então a gente tem índice para isso e tem ETF para isso. E a gente falou muito de inovação. Outra coisa que tem bastante são modelos que utilizam ETFs que utilizam de modelos. Então, basicamente, ele faz ali como se fosse um asset allocation, tá? E a gente tem isso listado, né? Coisas parecidas até com o nosso conservador, moderado e arrojado, né? Então, acho que a gente também tem alguns ETFs para poder atender essa demanda. E aí, saindo um pouco já empacotado no ETF, um dos mercados que mais cresce, não só no mercado americano, mas no mercado europeu, é o mercado de modelos de ETFs, né? Que basicamente algum provedor te dá um modelo e você executa ele na sua carteira, e ali ele vai com 8 ou, 5, vamos dizer, os mais simples, 5, 8, 10, até 20, 25 ETFs, você consegue montar uma alocação global. Tá? Então, e aí ao longo do tempo, o gestor desse modelo ele vai fazendo rebalanceamentos desse modelo, né, e vai divulgando essa carteira e as pessoas vão fazendo os ajustes das carteiras. Né? Então, novamente, você tem basicamente o que a gente os vértices encapsulados no ETF, e aí você compra só um ETF, e é bem líquido, que é basicamente, sei lá, renda fixa, renda variável, commodities, ou outro que é um modelo onde alguém vai te ajudar a fazer o rebalanceamento desses ativos que estão listados. Muito legal. E eu acho que para fins de simplicidade, seja da gestão da carteira do investidor ou de imposto de renda, né, realmente simplifica muito. Se o cliente tem um único produto, por exemplo, é uma única linha que ele tem que reportar. E todo o trabalho de rebalanceamento, de gestão está sendo feito dentro do fundo e ele está ganhando todo o benefício da diversificação através desse tipo de instrumento. Né? Muito bacana. Perfeito.
Eu acho que assim, né, uma das palavras que mais apareceu aqui hoje é diversificação, né? E acho que diversificar é uma das coisas que a gente mais gosta na Nômade. Particularmente diversificar na dimensão geográfica, né? Aqui no Brasil a gente tem, de forma muito forte, aquilo que a gente chama de viés doméstico, né? A gente olha muito para o que acontece no Brasil e esquece que tem um mundo lá fora. A Nômade tenta quebrar um pouco isso. Como é que é a sua visão sobre, né, usar a geografia como estratégia de diversificação? Bacana. Danilo, eu sempre gosto de usar o seguinte exemplo. O Brasil, hoje, ele é 1% das oportunidades de investimento do mundo. A gente não tem uma estatística oficial, mas só para vocês saberem, hoje, na média, o investidor pessoa física, ele investe aproximadamente 98% em Brasil. O que a gente tem estatística de verdade são os fundos de pensão, que estão ali entre 1% e 2%. Né, ou seja, próximo ali da pessoa física. Então, o que eu estou falando? A gente fala muito daquela história da diversificação, né, de colocar os ovos na mesma cesta, enfim. Eu estou falando que o brasileiro, ele está colocando 98% a 99% dos recursos deles em 1% das oportunidades de investimento do mundo. Então, aqui eu acho que a gente já entra nessa questão de diversificação. Acho que tem um outro ponto. Normalmente, o que acontece quando a gente tem crises? Né? A gente tem um impacto no mercado de capitais, a gente tem um impacto na empresa. Quando você tem uma crise muito profunda, ela impacta a empregabilidade das pessoas, taxa de desemprego cresce. Então, você está investindo, né, e você está gerando a sua receita no país. Então, você está investindo todo o seu recurso no país onde você gera a sua receita, onde você tem o seu emprego. Quando você tem uma crise, basicamente o que acontece? Imagina que você vai perder o teu emprego e que você de repente vai perder, ou seja, você vai perder sua fonte de receita e você vai perder um pedaço grande dos seus investimentos, que talvez seja uma reserva de segurança. Então, aqui novamente, estamos concentrando tudo em apenas um mercado e uma oportunidade. Né? Além disso, aí eu não preciso falar da profundidade de mercado. Né? Então, por exemplo, hoje você não tem nenhuma empresa listada em bolsa no Brasil de inteligência artificial. Você não tem nenhuma empresa listada em bolsa, que eu falei de cloud computing. Nenhuma empresa listada em bolsa de 5G. Nenhuma empresa listada em bolsa brasileira de semicondutores. Você tem menos de 8 empresas listadas na bolsa brasileira que são de tecnologia pura. Ou seja, tudo que você compra, que você vê, você não tem nenhuma empresa listada em bolsa de carro elétrico no Brasil. Então, tudo que você hoje fala, vê e consome, você não tem oportunidade de investir. A única forma de você investir, né, ampliando os seus horizontes. Né? Eu acho que a grande mudança que a gente viu, principalmente, eu diria, nos últimos 5, 6 anos, primeiro, os brasileiros estando muito mais conectados e acho que fazendo essa reflexão, poxa, eu consumo uma série de produtos que, por exemplo, a maioria dos celulares que você consome hoje são de empresas que não estão listadas aqui. Sei lá, até coisas esdrúxulas, sei lá, o fast food, né, até o refrigerante que você toma, enfim, toda a sua cesta, grande parte da sua cesta de consumo, ela não está relacionada a empresas que estão listadas aqui. Né? Então, acho que aqui é um outro ponto, né, da limitação geográfica. E outra coisa, acho que às vezes a gente cria um pouco, né, alguns paradigmas, né, e algumas limitações em termos de investimento. Né? Então, às vezes a gente perde oportunidades. Né? Às vezes, poxa, eu não vou investir em Ásia porque eu não entendo nada de Ásia. Eu não vou investir até em coisas mais simples, Estados Unidos. Né? E eu acho que as plataformas de investimento elas estão aí exatamente para poder trazer informação, insumo, suporte para que a gente possa ampliar o nosso horizonte de investimentos para ser um pouco mais globalizado. Aproveitando o ponto que você mencionou, por exemplo, de inteligência artificial, né? Não temos empresas de inteligência artificial listadas aqui no Brasil. Há uma série de empresas listadas nos Estados Unidos e a gente acaba recebendo muita pergunta, né, dos investidores, tá barato, tá caro, esse papel... E a gente viu, né, um volume muito grande em 2023, agora no começo de 2024, puxando, né, os principais índices das bolsas americanas para cima. E a gente sempre fala, né, a análise do papel específico é super complexa, é difícil. Os investidores profissionais que ficam ali 8 horas por dia, né, fazendo modelos, têm até dificuldade de convergência, né, se ativos específicos estão baratos ou tão caros.
Agora, a pergunta que eu tenho é, né, via, por exemplo, um ETF, né, que tem exposição à inteligência artificial ou a semicondutores, qual é, em geral, a quantidade de ativos de empresas que tá lá dentro? E nesse tipo de, né, estratégia, a gente está falando de uma estratégia passiva que está seguindo um índice ou, em geral, estratégias ativas que, de fato, tem um gestor ali mexendo na alocação, né, conforme ele julga naquele momento mais interessante? Perfeito. Eu acho que a maior parte ainda dos ETFs, eles, dentro desse setor, tá, de inteligência artificial e semicondutores, ele ainda está vinculado a fundos passivos. Tá? Você tem algumas histórias, principalmente acho que de tecnologia, não necessariamente de inteligência artificial, acontecendo em fundos ativos também, tá? Mas a maior parte ainda está em fundos passivos. Em termos de ativo, vai variar bastante de qual que vai ser o índice de referência, né? Mas eu diria que pelo menos os índices mais concentrados, 50, 60 empresas, né? Até mais de 100 empresas. E acho que a coisa mais interessante de inteligência artificial é o seguinte, tá caro, tá barato. Acho que tem algumas coisas bem interessantes. Primeiro, ninguém falava de inteligência artificial há 4 anos atrás. Se você olhar para retrovisor, você não vai conseguir fazer uma boa análise. E está só no início. Olha, ano passado a gente viu uma série de empresas dando acesso às pessoas físicas, né, à inteligência artificial. Só que tá no início, né, tá bem no início. Até a gente, assim, às vezes não entende o que é inteligência artificial. Vou dar um exemplo. Hoje a inteligência artificial está muito vinculado a fazer perguntas para a inteligência artificial. Um dos grandes desafios agora é tornar a inteligência artificial multimodal. O que é isso? Você não vai só mandar textos, né? Você vai fazer perguntas, você vai mandar imagens. Você vai literalmente interagir de uma forma muito maior, né? Você vai escrever um áudio, né? E aí, o retorno vai ser muito mais profundo. Você vai ter, por exemplo, a parte de vídeo. Então, por exemplo, você vai conseguir fazer um upload de vídeo ou mais. Já está acontecendo. Alguns desses multimodais, basicamente, você vai falando, né, no vídeo, como se estivesse gravando a gente aqui agora, e já vai saindo direto ali a legenda embaixo. E aí ainda tem alguns errinhos? Ainda sim. Mas o mais legal é que vai aprendendo ao longo do tempo. Então, o que eu estou falando é que a gente é a típica coisa que ela é tão disruptiva que a gente não consegue dimensionar o tanto que isso ainda vai crescer. Então, se você olhar para trás, você não vai conseguir fazer cálculo. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente fala, como é que está ajudando, como é que a inteligência artificial, né, eu falei muito da inovação, e a gente pensa, nossa, a inteligência artificial, mas como que ela está sendo implementada nas empresas? Para que as empresas estão utilizando? Né? E aí foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com os principais CEOs das empresas, né, os presidentes, e perguntaram assim, para que você está utilizando inteligência artificial? 60% responderam para reduzir custo. Ou seja, a gente está achando que nossa, vai vir uma coisa diferente. Ele vai reduzir custo. Eu vou dar alguns exemplos de coisas que eu estou vendo no meu dia a dia. Agora, quando você faz, por exemplo, reuniões em vídeo, a inteligência artificial já transcreve toda a reunião, depois ela faz um resumo e depois ela define os próximos passos da reunião e ela agenda uma reunião para você discutir o que foi discutido na primeira. Então, isso às vezes, antigamente era feito por assistentes ou por um estagiário, enfim. Então, aqui mostra a rapidez, ou seja, essas pessoas, um assistente pessoal, um estagiário, vão poder fazer outras coisas diferentes e te ajudar de formas diferentes. Né? Ainda nessa pesquisa dos CEOs, eu falei de 60%, e aí metade, né, 29%, né, estão utilizando isso para que seja uma nova fonte de receita para a empresa. Né? Ou seja, de tudo que a gente conversou aqui agora, tem coisas que são muito mais simples que a inteligência artificial ainda vai impactar, que é essa questão de redução de custo e aumento de produtividade das empresas. A gente estava comentando aqui, tem um risco de que em algum dia esse podcast ele seja muito bem substituído por avatares aqui. Espero que não aconteça tão cedo, mas a realidade é que está chegando, a gente está vendo que está desenvolvendo muito rápido. Né, parece uma estratégia interessante para, de alguma forma, ali, né, ter exposição, claro, né, associado ao perfil de risco de cada investidor. Danilo, quer fazer mais alguma pergunta? Eu acho que a gente poderia finalizar olhando para, assim, que outras classes de ativos subjacentes diferentes, né, que hoje já são cobertos por ETFs e que tem pouca adesão aí, principalmente do público brasileiro. Olha, acho que pensando aqui no público brasileiro, especificamente, os ETFs locais eles estão muito vinculados ainda ao mercado de renda variável. Você tem ETF de renda fixa? Tem. Né? Eles não cresceram tanto quanto os de renda variável, então você teve uma baixa adoção ainda de ETFs de renda fixa.
existe uma dificuldade aqui no mercado local e por isso a importância de talvez investir internacional e você fazer ETFs setoriais. Se você olhar na Bolsa de Valores locais, você tem pouquíssimos ETFs setoriais. Né? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, novamente, né, de inteligência artificial, clouding. Eu daria um passo atrás. Aqui no Brasil, você, por exemplo, não tem ETFs de, sei lá, empresas do setor agrícola, por exemplo. Você não tem um ETF. Você tem alguns ETFs de produtos agrícolas, mas não de empresas, por exemplo, do setor agrícola. Você não tem de empresas de tecnologia. Tá? Então, você tem algumas limitações ainda que não foram adotadas ainda pelo mercado local. Né? Além disso, que nem eu comentei, na parte da renda fixa, tá? Então está muito concentrado ainda em títulos de emissão do governo localmente. Né? Então você não tem a profundidade que a gente falou, sei lá, ETFs de high yield, ETFs de investment grade, ou de algum setor específico. Né? Tem o setor de securitizados, que é um setor muito grande nos Estados Unidos. Né? Então acho que assim, isso também é uma coisa que a gente não tem no Brasil e não tem adoção. E vamos dizer, são coisas relativamente simples e que teoricamente tem um fluxo global muito grande. Última pergunta bem rápida do meu lado aqui. Quantos ETFs a BlackRock tem listado no mercado americano aproximadamente? Tá, no mercado americano a gente tem mais de 600 ETFs. Globalmente a gente tem mais de 1.000 ETFs. Tá? Enfim, só para a gente ter noção aqui em termos de comparação, eu estou falando que aqui no Brasil a gente tem 5 ETFs listados pela BlackRock. Né? Então, assim, esse crescimento ele é muito grande. Tá? Pra você ter ideia, se você me fizesse essa pergunta há 5 anos atrás, eu estou falando de mais de 1.000 ETFs. A minha resposta seria, a gente tem mais de 600 ETFs listados globalmente. Né? Então, só para você ter ideia da velocidade que isso cresce, né? E da facilidade que você tem de dar essa escala. Né? Enfim, e de trazer coisas novas para o mercado global. Pessoal, queria encerrar aqui agradecendo o Cristiano. Foi excelente bater esse papo aqui. Para a gente é uma honra estar aqui participando junto com a BlackRock. Estamos super orgulhosos aqui da parceria e gostaria de agradecer de novo. Obrigado pela participação, Cristiano. Que isso, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que é muito importante, né? A gente fala sempre muito na BlackRock, é importante de trazer bem-estar financeiro para as pessoas. Acho que no momento em que você dá acesso para as pessoas ampliarem o horizonte de investimento, conseguirem trazer novas alternativas, a gente está ajudando as pessoas nesse bem-estar financeiro. A gente está ajudando as pessoas a aposentar melhor, a comprar uma casa talvez mais rápido, a comprar um carro, fazer uma viagem mais rápido. E se a gente limitar as opções, eu acho que isso demora. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo em ajudar as pessoas a criar esse bem-estar financeiro de longo prazo. Obrigado, Danilo, pela parceria sempre. Muito legal estar aqui. Obrigado, viu, Cristiano? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.